Obrigada, gente. Obrigada por me receber, por esse convite, Ellen, que é um afeto muito caro para mim há muito tempo. A gente se encontra na luta sempre, né, Ellen? Obrigada, Cândido, pela oportunidade de estar aqui hoje. E eu estou meio emocionada, vou confessar para vocês, porque eu até pedi para a Ellen para fazer essa ordem de falas, porque eu estou aqui entre os meus mestres. Para mim é um momento super especial, porque eu estou nessa estrada, para vocês terem uma ideia, eu me formei em 2000, entrei na magistratura em 2001, então 24 anos. 24 anos aprendendo com o professor Márcio Túlio, com o Jorge, e eu nunca tinha estado numa mesa em que eu pudesse ouvi-los também e ainda ter essa possibilidade de falar na presença deles. Então, eu estou realmente emocionada. Agora, eu acabei de receber um cafezinho do Jorge. Pensa só. Eu escuto o Márcio Túlio, escuto o Jorge. E o meu coração fica quentinho. E está tão difícil, né? Assim, na vida, a vida está muito difícil. A vida tem sido muito pesada. Ultimamente, eu tenho certeza que vocês compartilham comigo dessa impressão. Por tudo, né, gente? O professor Márcio Túlio falou aqui sobre a crise que a gente está vivendo, e a gente está realmente vivendo num mundo que não suporta mais fazer de conta que nós somos racionais, os únicos seres do universo que sabem o que é bom para todos os outros. Porque nós não só não sabemos, como estamos destruindo toda a possibilidade de vida e de futuro. Esse é o momento que a gente está vivendo, né? E a gente tem filhos, tem netos, e sabe que o tempo vai ser pior ainda, mais exigente para eles. E dentro dessa realidade, ouvir pessoas como Jorge e como o Márcio Túlio, que estão na estrada há mais tempo que eu, os autores que eu estudei a vida inteira, as pessoas que eu admiro, é realmente... O sentimento é contraditório, porque ao lado de todo essa apreensão por aquilo que nós estamos vivendo, tem a felicidade de poder dividir com eles a existência e fazer essa troca aqui hoje. E também, para mim, é muito caro ter vocês aqui. Por isso que eu achei que vocês iam querer o cafezinho. Porque terça-feira vocês já trabalharam, a gente está cansado, né? A vida não é fácil, vocês já escutaram mais de hora aqui de fala, estão dispostos a seguir escutando pessoas que, como o Jorge disse, estão naquele quarto, né? Aquele quarto momento lá. Tem essa tese, tem esses aqui, ó, que ninguém escuta. Pois é, estamos os três aqui hoje, né? Fazemos esse discurso que o Jorge disse que tem sido sempre de derrota, mas eu não acho que seja de derrota. Porque é um discurso que, ao longo do tempo, foi feito de pequenas vitórias importantes. A gente sabe disso, e ele não lembra, talvez, mas uma vez, numa dessas conversas que a gente faz para um reabastecer o outro e a gente seguir na luta, ele me disse assim, olha só, quando eu termino uma pauta de audiências e eu sei que o que eu fiz na audiência fez diferença para aquela trabalhadora, para aquele trabalhador, o meu dia já valeu a pena. Eu já saí vitorioso. E eu levo isso sempre comigo, porque fazer sessão de audiências lá no Rio Grande do Sul tem sido um desafio à sanidade. Porque está muito difícil lidar com a violência naturalizada na sala de audiência. Eu não estou falando de agressividade de advogados com juiz. Eu estou falando de tratar de horas extras como se a gente estivesse falando de uma mercadoria realmente. Eu estou falando de fazer pedido de horas extras para um trabalhador que, quando a gente vai olhar a petição inicial, a descrição é de que ele trabalhou uma semana em cada lugar com jornadas diferentes. Ou seja, ele não teve a condição de organizar a vida dele para dali a 2 semanas. Isso não está reclamado no processo, isso é narrado no processo, e o pedido final é de horas extras, às vezes, aquela superior à 12ª. Porque, no último período, ele estava submetido a jornada de 12 por 36, como se houvesse alguma constitucionalidade numa jornada de 12 por 36, numa lógica em que a Constituição diz que não se deve trabalhar mais do que 8 horas por dia. Mas a própria discussão na audiência parte de um ponto que já é de desrespeito aos limites constitucionais que são impostos para a relação entre capital e trabalho. E essa é a violência. A violência de discutir, por exemplo, um assédio moral como se fosse uma prática de um supervisor perverso e não uma lógica estrutural de relações que só se estabelecem de forma hierárquica e violenta. Mas isso tudo fica escondido. Ninguém fala sobre isso. E, muitas vezes, na sala de audiência, a única pessoa constrangida é o trabalhador ou trabalhadora que pede desculpas por estar ali.
E os empregadores, especialmente se forem empregadores em âmbito doméstico, estão ali cheios da razão, indignados, se sentindo ofendidos por terem que responder a uma ação trabalhista. Isso quando eles não saem dizendo, não, mas eu vou até o STF vai resolver isso aqui para mim. Porque há também um assédio institucional. Semana passada foi a Semana Nacional dos Precedentes na Justiça do Trabalho. O que é isso, precedentes? Nós nem temos isso no nosso ordenamento jurídico. Ninguém nem discute que precedente é algo do direito americano, que tem uma outra estrutura, que precedente é caso concreto. Aí isso vem para o Brasil pela doutrina de um sujeito, não por acaso, um homem branco, né, que vai para os Estados Unidos, estuda, volta, publica um livro, e todo mundo sai repetindo. Por que sai repetindo? Já foi dito aqui. Porque os juízes também estão exaustos, porque a estrutura judiciária virou uma estrutura de gestão empresarial de processos, porque a Justiça do Trabalho é a justiça em números, que são divulgados todos os anos. E aquilo que está lá na Constituição, uma sociedade que busca o bem comum, a redução das desigualdades, a dignidade humana, onde foi parar? Não está mais presente nas petições iniciais. Não está mais presente nas discussões dentro da audiência, não está mais presente nos acordos. O Jorge referiu aqui a burla, a previdência social, que quando a gente fala na audiência parece um ET falando, né? Parece que eu estou falando sânscrito. Vocês estão querendo que a gente faça fraude contra terceiros? Eles ficam, hã? Por quê? Todo mundo faz. Coloca tudo como dano moral. Mas, além disso, gente, tem uma tal cláusula de quitação geral do contrato, que a Justiça do Trabalho inventou, que não tem previsão legal nenhuma. E que todos os dias, na sala de audiência, eu preciso argumentar com advogado de reclamante, para não homologar um acordo com quitação de contrato. Porque o advogado do reclamante olha para mim e diz, eu não me importo, doutora, pode colocar a cláusula aí. Porque senão a empresa não faz. Bom, mas então que não faça o acordo. Afinal de contas, aquela audiência está sendo feita porque há um direito fundamental sendo discutido no processo? Ou porque alguém quer resolver de qualquer jeito para ter algum valor no bolso? E isso não é pouco. Ter valor no bolso numa sociedade em que, se a gente não tem dinheiro, a gente não tem acesso ao alimento, não é uma coisa de menor importância. Não me entendam mal. Agora, se nós escolhermos estar no sistema de justiça, e se nós estamos dizendo, como o Jorge disse aqui, que estamos defendendo a justiça do trabalho, que estamos defendendo o direito do trabalho, é preciso parar para pensar em como isso se traduz na prática da atuação da advocacia, da magistratura e do Ministério Público do Trabalho. Só que aí, gente, para entender isso, acho que a gente tem que entender... Eu fiquei pensando aqui, né, ouvindo o Márcio Túlio, ouvindo o Jorge, tá, como é que eu vou contribuir com a fala desse ganho? E aí, o que eu pensei é o seguinte, para a gente entender o que nos trouxe até aqui, e como diz o Jorge, por que nós estamos implicados nisso? Porque nós compramos essa ideia do mal menor e, na nossa prática, acabamos sucumbindo mesmo. Aceitando. Falei sucumbindo e me lembrei da tal da sucumbência. Sucumbência não combina com o processo do trabalho, é só a gente estudar os clássicos. Não combina porque o processo do trabalho nunca separou conhecimento de execução. Nunca pressupôs uma verdade real no final do procedimento. Sempre determinou que o Estado deveria olhar para a questão e resolver o bem da vida até o final do procedimento, que é um só. Por isso que nunca teve sucumbência. Aí a reforma traz a sucumbência, o que a advocacia faz? Pede honorários de sucumbência. Mas não é a advocacia empresarial, é a advocacia de trabalhador. Aí a gente pensa, é porque falta estudo? Falta a gente parar para fazer formação? Talvez até falte, mas me parece que não é só isso. Me parece que falta a gente entender da onde sai o pressuposto para essa compreensão acerca dos direitos trabalhistas como uns direitos que podem ser violados. Porque não há outra área do direito em que se banalize tanto a delinquência que resulta do descumprimento de direitos fundamentais como a área trabalhista. O professor Márcio Túlio deu o exemplo do STF, que consegue ser muito avançado, acho até que não, mas, enfim, que consegue produzir decisões boas naquilo que diz com direitos individuais, mas não consegue fazer o mesmo com direitos sociais. A gente precisa pensar nessa coerência, que é defender uma liberdade que nos atomiza e que faz com que quem vive do trabalho viva sempre numa situação de precariedade e violência. E aí é que está o que eu quero refletir hoje com vocês. Para mim, não há como nós compreendermos
essa facilidade que temos em aderir ao discurso do que o Jorge falou, que é o discurso do mal menor, sem entendermos que nós temos uma racionalidade escravista no Brasil. Mas não é escravista porque o dono de uma multinacional quer extrair o máximo da força de trabalho dos seus empregados. Nós, aqui nessa sala, temos uma racionalidade escravista em relação ao direito do trabalho. Porque quando nós olhamos o que é a nossa formação, o que é isso que nós chamamos Brasil, o que nós enxergamos é que isso que nós chamamos Brasil é o que nos foi imposto pelos portugueses, no nosso caso, quando chegaram aqui, que era já um discurso extremamente violento sobre os corpos, que é o discurso de um corpo que funciona, de um corpo que tem que se vender por trabalho, de um corpo cuja liberdade é justamente a venda da força de trabalho. Um discurso que, por séculos, gerou o convencimento entre ingleses, portugueses, espanhóis, de que eles deveriam passar o dia inteiro deles trabalhando por salário, porque foram separados da terra e do alimento. Só que esse discurso, gente, chega aqui junto com o discurso da desumanização dos corpos trabalhadores. Porque aquilo que a gente estuda na escola como Brasil colonial não foi senão uma experiência de uma nova etapa do capitalismo que se estabeleceu por aqui e interferiu no capitalismo europeu a partir da escravização de corpos negros e indígenas, que eram os nossos trabalhadores não remunerados por quase 400 anos. E isso não é herança. Esse é o ponto. Isso não é história. Isso é uma racionalidade, uma forma de compreender o trabalho que nos acompanha até hoje. Ou seja, entender que corpos trabalhadores estão aí para serem utilizados até exaustão. São corpos disponíveis, são corpos descartáveis. Claro que não tem tempo aqui, mas se a gente estuda a história do que aconteceu no nosso país, depois desses quase 400 anos, o que nós tivemos, e o Jorge explica isso no livro dele, foram políticas públicas que foram atualizando esse discurso e expandindo esse discurso para todos os corpos trabalhadores. Trabalho assalariado é um favor no Brasil. E querem ver um exemplo disso? E o que vocês a gente olha para o trabalho assalariado como um favor no Brasil. Mesmo quando nós conseguimos, como Estado, não ter mais a escravização institucionalizada, nós continuamos olhando para os corpos trabalhadores como corpos que podem ser maltratados. E acho que o exemplo mais emblemático, além daqueles que já foram citados pelo Jorge, é o exemplo de como a CLT disciplina a justa causa. E aí, de novo, eu vou ter que dizer para vocês, eu não consigo entender, Ellen, como é que nos meus 24 anos de magistratura eu nunca peguei um processo, um único processo, que começasse a discussão da justa causa dizendo justa causa é inconstitucional. Qual justa causa? Qualquer uma. Mas o empregado furtou da empresa, continua sendo inconstitucional. Por quê? Porque a CLT disciplina a justa causa, retirando 7 direitos do trabalhador. 7 direitos. Retira emprego, retira o acesso ao fundo, retira o acesso ao seguro-desemprego, retira o aviso prévio, retira a gratificação natalina proporcional, as férias proporcionais, retira tudo. Mas, afinal de contas, o empregado praticou uma falta grave. E retira o quê da empresa? Porque a empresa também pratica falta grave. Está lá no 483. O que ele perde, o empregador? Nada, 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 aquela música. Ele ganha tempo. Para um empregador que queira agir de má fé, é muito melhor despedir por justa causa do que despedir sem motivação, o que também é inconstitucional, e a gente não consegue discutir isso nos processos, porque está lá o inciso 1 do artigo 7º dizendo que tem que motivar a despedida. E fica esperando, não é isso? Manda embora por justa causa, paga saldo de salário e espera. Porque o empregado vai ter que procurar um advogado, ajuizar uma ação, provar para o juiz que a empresa praticou a falta grave, para lá, no final do processo, receber exatamente as verbas que ele receberia se tivesse sido despedido sem alegação de falta grave. Isso, gente, não se justifica da perspectiva do direito civil, porque não há equidade no tratamento da legislação trabalhista no que se refere à justa causa. Só que, e se não se justifica no âmbito civil, imagine no âmbito trabalhista, né? Só que o problema, o que eu quero que vocês parem para pensar, e esse é só um, tem vários exemplos disso,
Não é nem que a legislação trabalhista tenha uma previsão absolutamente desigual em favor do empregador quando o assunto é justa causa. É que isso não nos espanta. Não espanta a ponto de não ser discutido no sistema de justiça. E só não nos espanta porque nós somos ensinados desde o nascimento, e o professor Mastúrio falou disso aqui, nós somos ensinados não só a sermos concorrentes, a competirmos, a sermos individualistas, a sermos empreendedores de si, a não querermos mostrar nossa vulnerabilidade, mas também a enxergarmos corpos trabalhadores como corpos de segunda categoria, que podem sofrer violência. E aí a gente apaga essa violência e trata normas como essa como se fossem absolutamente normais. A gente sequer se dá conta do quanto isso é violento. Essa é uma previsão legislativa. Agora eu vou dar um exemplo de uma prática. Descontar o período do aviso prévio. Eu pego muito isso. Talvez por isso que isso veio na minha cabeça agora. Descontar o período do aviso prévio quando o trabalhador pede para sair e não cumpre o prazo do aviso. Isso não é legislação trabalhista. Isso é violência praticada pela empresa e chancelada pelo Poder Judiciário. Porque o 487 da CLT diz que se o empregado quer sair, ele dá aviso ao empregador e cumpre os 30 dias. Se não cumprir, pode ser descontado do período correspondente. O período correspondente é para frente. Então, se o empregador quiser descontar o aviso, ele tem que lançar primeiro. Se ele não lançar os 30 dias como crédito, ele não pode descontar. Porque senão ele está descontando o salário do mês que o cara trabalhou. Ele tomou trabalho sem pagar por 30 dias. O meu tribunal, eu não sei como é em Minas, mas o meu tribunal chancela essa prática. Porque diz que o 487 autoriza isso, mas como? Então, se o cara trabalhar um mês só, ele não vai ganhar nada, ele vai trabalhar de graça porque ele quis sair, porque ele conseguiu outro emprego, porque ele não quer mais... Não importa, ele não quer mais trabalhar. Ele vai ter trabalhado de graça? Posso dar um exemplo aqui até da regra, né? Agora eu lembrei outra regra. Tem que primeiro trabalhar para depois ganhar o salário. Desde quando isso é normal, gente? Se o salário eu posso devolver e o trabalho não. Como a gente não estranha isso? Então, dei o exemplo da legislação, dei o exemplo da prática nas empresas e o exemplo da legislação, do próprio sistema de justiça, da própria Justiça do Trabalho. O Jorge já falou aqui da terceirização. A Justiça do Trabalho abriu as portas para a terceirização com a súmula 331. Foi a Justiça do Trabalho que inventou a tal da atividade meio que não está na lei. A Justiça do Trabalho criou uma súmula 74 para aplicar pena de confissão a reclamante. Não está na CLT. Não é por acaso que não está na CLT, porque a CLT diz o que acontece quando o trabalhador não vai na audiência. Arquiva o processo. Não tem penalidade de confissão. Mas o que faz a advocacia trabalhista diante disso? Reclama? Não reclama. Sai lá na ata automaticamente. Se o juiz faz 2 audiências, né, se ele não cumpre a CLT, que diz que a audiência é uma só, no final da primeira audiência sai lá, não é isso? As partes ficam intimadas a comparecer na data tal, sob pena de confissão, nos termos da súmula 74. Uma súmula ilegal, simples assim, ilegal, contrária à CLT. Qual é a reação que a gente tem em relação a isso? Nenhuma. Então, vejam só, o que foi dito aqui antes de mim, eu não estou falando novidade nenhuma. Só há tema 1389, aliás, vocês sabem disso, né? Antes do tema 1389 ser pautado, um ministro do TST já havia colocado na página do TST a discussão sobre a mesma questão, com uma pergunta ainda. É possível transformar um contrato de emprego em uma relação pejotizada? No site do TST. Então, para a gente compreender como a gente chegou até aqui, a gente tem que compreender essa racionalidade racista e enfrentá-la, porque se nós somos uma sociedade de trabalho obrigatório, não há nada mais importante, não há um direito mais fundamental do que o direito trabalhista, porque o direito trabalhista é condição para todo o resto. A gente não vive se a gente não tiver o dinheiro para chegar até o alimento. E a gente vai ter que desconstruir, para poder depois reconstruir, como disse o Jorge, a nossa forma de lidar com o sistema de justiça trabalhista. Vejam, no Brasil, gente, a gente não tem só um direito do trabalho, a gente tem uma estrutura de poder judiciário separada. É um poder judiciário para tudo e um poder judiciário só para a relação de trabalho. Ou seja, houve um momento em que o próprio Estado reconheceu
que essa relação não é contrato, que não tem autonomia individual aqui, que é preciso cuidar dela porque ela é condição para todas as outras, que não existe sociedade minimamente decente sem direitos trabalhistas. A gente conseguiu ter a justiça do trabalho. E ter o processo do trabalho que só existe em oposição ao processo civil. O que a gente faz com ele? Civiliza. Se a gente não compreender isso e não alterar, inclusive, a forma de agir no sistema de justiça, e isso passa por algo bastante dolorido, que é acabar com a ideia de copia e cola, e eu não falo isso só para a advocacia, para a magistratura também, que passa pela necessidade de humanizar o processo, de dizer quem está ali. Eu preciso perguntar nas minhas audiências, porque ninguém diz no processo. Essa é uma mãe trabalhadora com 3 filhos, ela está se atrasando no emprego porque os filhos adoecem. Esse trabalhador está levando a mãe para fazer radioterapia, por isso que ele começou a chegar atrasado, ninguém perguntou para ele. Ele foi despedido por desídia. Aliás, eu não sei quem é que inventou que falta é desídia, né? Como é que essa relação se deu? Mas para a jurisprudência é isso, para a jurisprudência majoritária. Percebem o que eu quero dizer? Nós temos uma tarefa aqui. E essa tarefa independe do resultado do tema 1389. Ela é muito, muito mais profunda. Porque o que nós estamos arriscando perder não é só a justiça do trabalho ou os direitos trabalhistas, o que já seria bastante ruim para quem vive do trabalho e sofre a violência cotidiana de ter que entregar a força de trabalho para o capital. Nós estamos arriscando a possibilidade de futuro. Porque ter possibilidade de pensar uma outra forma de viver que não seja tão violenta e destrutiva como essa em que nós estamos, em que a maioria das pessoas não é feliz, porque não há como ser feliz se a gente tem que passar toda a vida adulta fazendo alguma coisa que não é a nossa finalidade é a grana que a gente vai conseguir com a coisa que a gente está fazendo. Para que a gente consiga pensar uma forma de sociedade diferente, é preciso condição material de existência. É preciso dormir numa cama e não no chão da calçada. É preciso comer uma comida saudável e não pegar comida do lixo. É preciso ter dinheiro para ter acesso à medicação. Isso é direito do trabalho. Essa tem que ser a nossa luta. Agora, essa luta só vai ter efeito se nós conseguirmos, de novo, humanizar o sistema de justiça trabalhista. E não são outras pessoas que farão isso. Não é o STF que vai fazer isso com a decisão que der ou que não der, no tema que for. Quem precisa fazer isso é quem está todos os dias na justiça do trabalho. Esse é o nosso dever. Nós é que precisamos trazer para dentro do Poder Judiciário trabalhista, que está adoecido com metas, com quantidade de trabalho e com desmanche das carreiras dos servidores públicos, o fato de que existe um ser humano em cada processo. Existe dor, existe sangue, existe suor, existe drama em cada despedida, em cada hora extra, para que a gente possa, finalmente, defender e continuar atuando numa justiça do trabalho da qual a gente se orgulhe. É isso. Obrigada.